Estamos de volta no nosso terceiro bloco de hoje, o programa Batom e Bate-Papo, falando sobre a igreja local, sobre a influência, o impacto do ministério infantil para o crescimento da igreja. E nós tivemos nos 2 primeiros blocos com as pastoras que saíram daqui de Goiânia, saíram do nosso discipulado, que andaram comigo, andaram com a pastora Márcia, hoje ainda continuam no discipulado com a pastora Márcia, mas na Vinha Nacional, nós tivemos aqui 2 pastoras representando ali o trabalho, as igrejas ali de Belo Horizonte e também de Uberlândia, em Minas Gerais, e nós tivemos também a Ludmila falando aqui do trabalho de Recife. Que precioso, quantos testemunhos que nós vimos nos 2 primeiros blocos. Mas agora eu quero deixar uma palavra para você, falando ainda desse tema, sobre o impacto do ministério com crianças na igreja local. De que maneira a igreja local ela pode ser essa bênção, de que maneira a igreja pode contribuir para que esse ministério possa ainda ser mais frutífero. E como nós, como igreja, podemos preservar essas crianças, podemos cultivar esse coração e fazer delas discípulos para Jesus. É uma grande responsabilidade o que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Hoje, em Goiânia, nós somos mais de 20 mil crianças. Hoje, no Brasil, na Via Internacional, nós somos mais de 100 mil crianças nas células, na igreja. E isso é muito grande, aquilo que o Senhor tem feito. Mas, por outro lado, nós precisamos enxergar como uma grande responsabilidade como igreja. E é sobre isso que eu quero falar com você, de que maneira a igreja vai fazer isso, de que maneira a igreja vai cumprir esse propósito na vida das crianças que o Senhor tem confiado a nós. Olha, aconteceu algo muito sério na história e eu quero compartilhar com você ali no texto de Juízes 2, do verso 7 ao 10. Eu quero compartilhar com você sobre a igreja e o espírito de adoção, que foi o Espírito de Cristo, foi o mesmo Espírito que Deus usou para conosco. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas em Juízes, capítulo 2, versos 7 ao 10, a palavra diz o seguinte: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Olha que coisa séria. Nós vemos aqui um povo que conhecia a Deus, ali com Josué, que viu os grandes feitos do Senhor, que um Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem a terra seca, um Deus que fez cair comida do céu, deu maná, um Deus que fez sair água da rocha e que sustentou eles no deserto. Aquele povo tinha um testemunho, aquele povo tinha uma palavra, aquele povo conhecia um Deus que era poderoso, que tinha libertado eles do Egito com mão poderosa. Só que a Bíblia fala que houve uma geração que se levantou depois dessa geração que viu os feitos do Senhor. Essa geração depois de Josué foi uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Que coisa séria. Como um Deus se manifesta, como um Deus salva e liberta um povo e faz coisas tão grandes como o Deus de Israel. E depois uma geração nasce que não conhece, não sabe que Deus foi esse, de que foram livres. E esse é um erro que nós podemos correr, mas nós não vamos correr. E é para isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar essa palavra, que o Senhor colocou no meu coração, de que nós temos uma herança tão grande, nós temos um testemunho tão grande, de um Deus que liberta, de um Deus que salva, de um Deus que tem alcançado famílias inteiras, que tem trazido a revelação do Evangelho da graça, que nós somos libertos, que nós somos salvos pela graça e que podemos usufruir de uma vida abundante. Isso é uma herança preciosa.
Mas de que adianta ter uma herança se nós não temos herdeiros para passar? Olha, eu quero compartilhar 3 aspectos, né, pelos quais a igreja pode se manifestar através do espírito de adoção para realmente alcançar essas crianças e esses juvenis que Deus tem nos dado, mas para mantê-las, para realmente levar até elas um evangelho vivo, poderoso, que elas experimentem e que elas vão crescer. Mas a Bíblia diz que ainda quando elas crescerem, elas não vão se desviar desse caminho. Por quê? Porque receberam de um mesmo Espírito, receberam de uma mesma fonte. Essa é uma responsabilidade que pesa sobre todos nós. E o primeiro aspecto que eu quero abordar para você é que a igreja que o Senhor quer usar para preservar essa geração que Deus tem nos dado é uma igreja que se move no espírito de adoção. Olha, nós temos recebido muito, e o texto aqui de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1, 2 e 5, fala exatamente como nós vamos mover nesse espírito de adoção, que o Espírito de Deus ele é passado, que ele se aposse de nós para que possamos realmente guardar a nossa herança, guardar os nossos herdeiros. Diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha, Deus trouxe tanta clareza desse texto, né, ao meu coração, e aqui fala justamente isso. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele não difere de escravo. Por quê? Porque essas crianças que o Senhor tem nos dado nas nossas igrejas, no nosso ministério, né, a nível na localidade, no extralocal, através das escolas, das creches e também através, né, dos serviços, das células que nós temos levado a muitos orfanatos, a muitos lugares. Essas crianças são os nossos herdeiros. E a palavra diz que enquanto o herdeiro é menor, ele é ainda criança, ele não difere do escravo. Por quê? Porque ele é herdeiro, mas muitos estão ainda vivendo debaixo de uma escravidão. Por quê? Porque eles têm pais que estão sob o jugo da escravidão, tem pais que estão vivendo uma vida de escravidão, da bebida, da droga, da prostituição, do adultério, né, da violência. Então, há um espírito ali que ainda tem prendido essas crianças, embora elas são herdeiras, porque o Senhor tem nos dado elas como filhos. E nesse texto de Gálatas, o Senhor fala, elas são escravas, são pequenas, mas elas estão sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Olha, o texto fala tutores, e no original, essa palavra tutor significa alguém que guarda a tutela da criança até que ela cresça, quando o pai faleceu, ou quando é vivo, mas ainda não pode cuidar. E é justamente esse o nosso contexto. Nós estamos aqui com crianças, com herdeiros, que o Senhor tem nos dado, mas o Senhor tem levantado líderes, o Senhor tem levantado pastores como tutores, aqueles que vão guardar, aqueles que vão preservar, aqueles que vão vir e vão alcançar com o Evangelho. Né? As crianças estão indo para as células, os líderes têm ministrado a palavra, eles têm sido aqueles tutores que têm guardado a palavra, guardado eles com a palavra da verdade, têm alcançado com a palavra do Evangelho. Né? E olha, hoje muitas das nossas crianças, antes de ir para o encontro, por exemplo, elas estão debaixo de uma maldição terrível. Às vezes ali no encontro com crianças, nós ministramos uma palavra de libertação e é impressionante como elas ficam oprimidas, como elas ficam ali debaixo de uma opressão terrível que às vezes não foram nem elas que fizeram, não foi um pecado que elas cometeram, mas elas estão debaixo de uma opressão, de pecado de outros, né? de pais, de avós, de maldições. Então esse é o tempo que nós, a igreja, vamos ser usados através desse espírito de adoção como tutores. Nós vamos guardar cada uma delas, nós vamos proteger cada uma delas. E a Bíblia fala também dos curadores aqui no texto de Gálatas 4, né? Elas estão debaixo de curadores
até o tempo determinado pelo Pai, pré-determinado pelo Pai. O que é curador? No original, essa palavra é oikonomos. Que eram eles? Eram administradores de fazendas ou de uma propriedade grande de terra, que eles repartiam o que eles tinham para os servos e para as crianças, aqueles que não tinham. Então é isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor tem nos dado herdeiros, que eles são ainda pequenos, muitos estão como escravos, porque estão vivendo debaixo da escravidão dos seus pais, estão ali ainda, sofrendo por causa dessa maldição, mas o Senhor tem nos levantado como tutores, como curadores. Nós vamos preservar, nós vamos guardar, nós vamos orar por eles, nós vamos interceder por eles, nós vamos alcançá-los ainda na infância, vamos levar para a célula, vamos levar para o encontro e vamos dar o que nós temos para eles. Esses curadores, eles davam pequenas propriedades de terra para aqueles que não tinham. Aquilo era a herança deles. Eles estavam dando para aquelas crianças que precisavam receber uma herança, né? E nós temos aqui também uma herança. Nós temos a vida com Deus, a vida eterna. Nós temos a palavra, nós temos o alimento, nós temos a paz, nós temos o casamento bem-sucedido. Nós temos tantas promessas que são a nossa herança, que aqui o Senhor está nos dando para dar para os nossos herdeiros. Olha que coisa tremenda. E a Bíblia fala que nós vamos, com isso, resgatando os que estavam debaixo da lei. Ali, essas crianças estão debaixo da lei, estão debaixo da condenação, elas estão ali debaixo de maldições dos seus pais. Para quê? No verso 5 fala para recebermos, como adoção de filhos. Então, nesse tempo, Deus tem levantado a igreja, Deus tem levantado pastores, líderes, discipuladores para ser esses tutores, esses curadores, para aceitar essas crianças, para recebê-las como filhos, como espírito de adoção. Agora, essa adoção, ela acontece de uma maneira voluntária e legal. Já viu alguém que não pode ter filho, ou que quer adotar um filho? Ela não fica assim, eu sou obrigada a adotar. Não, ela adota porque ela é algo voluntário. Geralmente, quem quer adotar uma criança, ela deseja muito porque ela não tem. Então, essa adoção é uma aceitação voluntária, é algo que nós somos movidos pelo Espírito de Deus para adotarmos, para termos como nossos filhos, para dar a elas a nossa herança, para fazer delas herdeiros espirituais. E a adoção nos fala também de algo que é legal. Quando um pai e uma mãe adotivo vai no cartório e vai ali, assumir aquela criança como um herdeiro legal, como filho legítimo, ela é reconhecida ali através de uma escritura, através de uma certidão de nascimento, registrando pela legalidade de novos pais. E assim também nós, quando nos colocamos como pais espirituais, de uma maneira voluntária e legal. Por que legal? Nós não vamos ser pais legítimos dessas crianças que Deus tem nos dado, mas nós vamos ser pais espirituais delas. Sabe o que é isso? Quando uma criança chega na sua célula, quando uma criança vai para o encontro, que você está à frente, e o pai assina ali uma autorização, transferindo ali, naquele final de semana, a responsabilidade de cuidar, de guardar, ele transfere à igreja, através ali dos líderes, do pastor que está à frente, a pastora que está à frente daquele encontro, você está fazendo o quê? De uma maneira legal. O pai está confiando legalmente que você vai ser esse pai espiritual. E dessa maneira, nós podemos, então, quebrar maldições em nome de Jesus na vida dessas crianças. Podemos, pela legalidade da palavra de Deus, nos colocarmos ali como pais espirituais, quebrando maldições. É aí que entra aquele versículo muito tremendo da palavra de Deus, que fala que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para quebrar maldições, para que o país se torne habitável. Sabe o que é isso? Deus então vai converter o coração de líderes em pais espirituais, para que você possa receber essas crianças. Você que é um pastor, você que é um líder de célula, um discipulador, recebemos essas crianças como filhos. E quando Deus vê no seu coração, não é, esse amor de pai e de mãe espiritual, o Senhor vai te usar
como um instrumento poderoso para desfazer as obras do diabo na vida dessas crianças. E quando elas voltarem para suas casas depois dos encontros, o reino de Deus é chegado em cada casa que elas chegarem. Porque elas saem de casa como escravos, mas elas voltam para casa como filhos de Deus. E quando elas chegam na casa, é chegado o reino de Deus. Eu tenho declarado isso, que essas crianças, elas são agentes do reino. Quando elas vão para a sua célula, elas recebem Jesus, elas se tornam filhos de Deus. Agora elas são propriedade do Senhor, e aonde elas forem, elas vão fazer chegado o reino de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós. Olha, em Romanos 8,15 está escrito: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Sabe, então a Bíblia fala que nós já recebemos o espírito de adoção. Nós não vamos receber. Nós agora vamos apenas praticar esse espírito para com os nossos herdeiros. Eles estavam debaixo de escravidão, mas agora nós vamos dizer: vocês não precisam mais viver atemorizados, vocês não precisam mais ter medo de voltar para casa, vocês não precisam mais ter medo do seu pai sair de casa, porque o Senhor te levantou nesta casa para você orar pela sua família, para você interceder e para você declarar que o casamento destruído dos seus pais vai ser restaurado em nome de Jesus. Olha que coisa linda. É isso que o texto diz. Você pode dizer Abba, Pai, que significa papaizinho. Essas crianças vão poder dizer: papaizinho, vem o teu reino na minha casa, porque elas foram levantados, amém? Como filhos, eles foram adotados. Em Efésios 1,5 diz: o Senhor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Então nós já fomos predestinados, nós já recebemos o espírito de adoção. A igreja se move no espírito de Cristo, se move nesse espírito de adoção, que quer, trazer a paz, o reino de Deus para as famílias. Em Gálatas 4,6 fala: em vós, porque vós sois filhos, Deus enviou no nosso coração o espírito do seu Filho. Qual que é o espírito de Cristo? O espírito de Cristo é o espírito de adoção. O Senhor compartilhou esse espírito sobre a vida da igreja. Sabe quantas experiências nós temos de crianças, que vêm para as nossas células. Eu tive um testemunho no início ali da Igreja Videira, ainda na minha casa, aqui no Jardim América. Essa casa se tornou muito famosa porque foi ali que começou a igreja. Éramos pastora Luiz, pastora Márcia, eu, pastor Naor, com um grupo de 50 irmãos ali na garagem da minha casa. Como nós presenciamos o mover de Deus ali. E nessa mesma garagem tinha uma célula de crianças. E eu vi ali, semana após semana, vindo crianças que brincavam ali na porta, numa pracinha. Eu vi dentro da minha casa os meninos que roubavam no supermercado, eles testemunharam isso, compartilharam essa experiência lá no encontro, que tinham sido transformados por Deus, porque eles iam para o supermercado roubar, mas aqui naquele momento eles estavam sendo transformados. Quantas crianças estavam ali, passaram por aquela célula, se tornaram filhos de Deus e já cresceram. Isso já faz 20 anos, sabe? No decorrer de quantos anos de experiência nós podemos ver crianças sendo transformadas, crianças sendo alcançadas pelo Evangelho, mas também sido usadas como agentes do reino de Deus, indo para dentro das suas casas e sendo instrumentos de Deus. E hoje nós já temos pastores ordenados que foram crianças aqui conosco. Que coisa tremenda, sabe? E eu quero só apenas lembrar 3 exemplos de crianças que foram adotadas, que se tornaram grandes homens, de Deus. Nós temos o exemplo de Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó. Nós temos o exemplo de Samuel, que foi adotado por Eli. Não temos tempo aqui de decorrer, mas é importante depois você meditar nesses textos. Temos também o maior exemplo, que foi Jesus, que foi adotado por José, que foi o esposo de Maria. Então o espírito de adoção se moveu na história do povo de Deus e se move em nós através do espírito de adoção, através da igreja, esse mesmo espírito que havia sobre Jesus. Segundo aspecto, primeiro falamos que é uma igreja que se move no espírito de adoção. Segundo, é uma igreja que se move em compaixão. Sabe que a filha de Faraó,
usando esse exemplo de Moisés que foi adotado, sabe, havia uma sentença de morte. Lá em Êxodo, no capítulo 1, fala que havia uma sentença de morte, porque Faraó viu que o povo de Deus estava crescendo muito. E ele falou, esse povo vai crescer tanto que eles vão encher a terra e eles vão dominar. E eles são escravos, eu vou trazer muito trabalho para eles. E realmente fez aquele povo escravo, mas ele falou para que eles não cresçam tanto e se tornem mais numerosos que nós. Faraó mandou matar todos os filhos dos hebreus. Você deve conhecer essa história. Mas naquele momento, nós vemos Deus preservando a vida de Moisés para ser um grande libertador, para libertar uma nação, para libertar o povo de Deus ali das garras de Faraó. Quem Deus usou? Deus usou Moisés. Mas Moisés estava debaixo dessa sentença de morte. Quem usou para salvar Moisés e para preservar a vida de Moisés? A filha de Faraó, através do espírito de adoção. Vamos ler? Aqui em Êxodo capítulo 2, versos 5 e 6 fala: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Veja bem, para a palavra que o Senhor compartilhe conosco. Fala comigo, compaixão. Foi isso mesmo, Deus usou a filha de Faraó, colocou nela compaixão. Compaixão por quem? Por alguém próximo? Por alguém da família? Não. Colocou compaixão por um bebê que era filho dos hebreus, né? Ela não tinha razões para adotar aquela criança. Ela teve compaixão, e a Bíblia diz que ela pegou Moisés como filho. Ela tomou e cuidou. Ele não era parente dela. Ele era de outra raça. Ela era ali do Egito, ele era lá dos hebreus. Ele era um escravo, ela uma princesa. Havia uma sentença de morte, né, sobre os filhos dos hebreus. Ela mesma fez o contrário do mandamento de um rei, né? Ela correu o risco ali de ser pega. Enfim, o que levou aquela mulher a adotar Moisés? Compaixão. Sabe que é esse mesmo espírito que Deus tem liberado sobre a igreja. Sentir compaixão é sentir tristeza, sofrimento no lugar do outro. Jesus, todo o seu ministério, ele foi movido por compaixão. E a compaixão é um lugar que está no coração da igreja. Que nesses dias o Senhor vai levantar homens e mulheres para adotar crianças que estão debaixo de maldição, para se tornarem filhos, de sair da situação de escravos, para se tornarem filhos de Deus. Foi o que ela fez. Sabe que no final aqui de Êxodo, capítulo 2, lá no finalzinho, verso 9 e 10, a Bíblia fala que ela tomou, a filha de Faraó, tomou o menino e o criou, sendo ele já grande. O trouxe, né, ela veio para a casa da filha de Faraó, do qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Olha que a Bíblia fala que ela não libertou, não salvou Moisés para ser escravo, mas para ser filho. E esse também é o coração da igreja. Gerar filhos para Deus. O espírito de compaixão e de adoção tem sido liberado, né, na vida da igreja para assumir, para adotar. E a última coisa que eu quero te dizer é que essas crianças vão sair do estado de escravos, né, debaixo de maldições, para filhos e para herdeiros espirituais. Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse é o nosso encargo, de transformar, de ser usados por Deus para alcançar essa geração de crianças, onde eles deixarão a situação de escravos. Mas o Senhor vai usar líderes, pastores, discipuladores como tutores, como curadores, como está no texto de Gálatas 4, para recebê-los como adoção de filhos. Eles deixarão de ser escravos para se tornarem filhos, e não somente filhos, mas herdeiros espirituais. Eles serão levantados como líderes na nossa nação. Eles serão levantados e eles vão transformar a nossa sociedade. Eles vão ocupar lugares da política, ali da economia,
com caráter de Cristo, sabe? E você vai ver o fruto do seu trabalho. Nós fomos chamados para sermos a igreja, através do espírito de adoção, transformarmos a situação de escravo em filhos, em herdeiros espirituais. Amém? Eu gostaria nesse momento de orar com você e de abençoar você que está ouvindo essa palavra, você que é esposa de pastor, que é líder, ou você que é uma mulher ou um pastor que assumiu, que ligou agora, que acessou ali a rádio, ou mesmo Instagram, ou mesmo essa palavra, o Senhor permitiu que você tivesse acesso. Para quê? Para que você recebesse desse espírito de adoção, dessa compaixão, e você vai ser usado por Deus na vida dessas crianças. Elas deixaram de ser escravos para se tornarem filhos e herdeiros de Deus. Eu quero no final dessa palavra colocar uma música que fala sobre Esther, que é uma música do nosso CD Radicais Kids. E nessa música fala que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para cada criança que está na sua célula, que está nas nossas igrejas. E Ele vai cumprir esse plano através de mim, através de você. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Eu quero finalizar essa palavra com uma palavra de oração. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada um desse ouvinte, dessa pessoa que está conectada nessa palavra neste momento. Senhor, o Senhor nos chamou como igreja e o Senhor nos deu do teu espírito de adoção. O Senhor nos deu da compaixão, Pai, para podermos alcançar o perdido. Senhor, como tutores, ó Deus, como curadores, como diz a palavra do Senhor aqui em Efésios. Senhor, o Senhor nos levantou, Deus amado, para adotá-los como filhos espirituais. E nesta hora nós declaramos, Senhor, que a igreja se move no espírito de adoção. A igreja se move nesse espírito de compaixão, onde nós seremos usados para desfazer as obras do diabo. Senhor, nesta geração de crianças, liberamos agora na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito opressor, que todo espírito maligno que tem prendido a vida delas na escravidão, do pecado, do homossexualismo, do pecado ali da religião, na autoridade do nome de Jesus, no engano, nós quebramos agora espírito de violência, todo espírito de engano e tudo que tem aprisionado a vida dessas crianças, desses juvenis no nosso país e nas nações. Nós quebramos na autoridade do nome de Jesus e declaramos que a igreja se levanta, ó Deus amado, para assumir o seu papel, ó Deus, de mãe e pai espiritual dessa geração, e declaramos que eles sairão da situação de escravos para filhos de Deus. E não somente isso, mas como herdeiros, ó Deus, de uma promessa de serem filhos vencedores, ó Deus amado, de assumirem, Deus, a posição, ó Deus, de filhos de Deus para desfazer as obras do diabo nas suas famílias, aonde eles estiverem. Declaramos, na autoridade do teu nome, Pai, uma igreja prevalecente, uma igreja que se move nesse espírito e que vai transformar a realidade das crianças da nossa nação para filhos e herdeiros de Jesus Cristo. Vai ser assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus tem um plano para cada uma das crianças que estão conosco. Deus te abençoe e até a semana que vem no próximo programa Batom e Bate-Papo.